Mateus 28, 16 a 20 diz assim: os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Hoje, para você que gosta de anotar, o tema que eu dei a essa mensagem é adoração e missão e música. Aquele comercial que a galera usa na camiseta. Esse aqui, ó. Adoração e missão e música. Uma tríade poderosa para o evangelismo urbano. A gente que é músico gosta desse lance de tríade, né? Esse dó mi sol da vida. Música é ritmo, harmonia, melodia. A gente gosta dessa coisa de tríade. E essa tríade, adoração, missão e música, eu acho que é o que nos reúne aqui, certo, Vitão? Ela faz parte do nosso DNA. E as últimas palavras de Jesus nesse texto, elas são de extrema importância, porque vocês sabem que as últimas palavras de alguém no seu leito de morte, principalmente em filme, a gente vê aquela trilha, aquela coisa, a câmera vai aproximando, vai dando aquela importância, porque geralmente essas palavras vão definir até um legado, aquilo que vem depois, né? Então, se Jesus está dizendo estas palavras, enquanto está sendo assunto aos céus, a gente precisa prestar atenção e dar a ênfase devida às suas últimas palavras. O ID de Jesus ele vem se adaptando, né, ao longo das eras. É óbvio que a palavra não mudou, a essência é a mesma, mas ela vai se adaptando à medida que a comunicação do evangelho precisa se adaptar. Então, se lá no início a evangelização era como Pedro pregando para a multidão ali de forma pública, com o passar dos anos, o evangelho chegando até nós, você vê que aqui no Brasil o evangelismo vai passando então por as suas transições, e principalmente ele é comunicado por imprensa, rádio, TV. Então, apesar de muitas pessoas condenarem o evangelismo no cyberespaço, nas redes, na mídia social, a gente precisa lembrar que essa desconfiança, ela também foi sentida ao longo do tempo, quando foi, por exemplo, para a rádio, para a TV. Vocês lembram que, quer dizer, vocês que têm essa idade aí avançada, eu realmente não lembro, mas os televangelistas, eles saíram de um programa na rádio efusivo, cheio de poder, para um formato mais marqueteiro, televisivo, na TV, uma coisa. Por quê? Porque teve que se adaptar. Então, quando a gente vê igrejas reclamando, falando mal do evangelho nas mídias sociais, da proclamação, até no TikTok da vida, a gente precisa entender que isso é natural. Mas a comunicação do evangelho, ela vai passando de geração em geração e vai se transformando. Então, se era comum no passado a gente dizer assim: ei, você já ouviu falar de Jesus? Isso era comum, né? Quando eu era criança, eu lembro que a gente ia entregar um folheto para alguém e a pessoa muitas vezes batia na gente, dava, sai daqui, não quero saber disso não, tal, lá, não é isso, mano? Por quê? Mas a pergunta comum naquela época era: você já ouviu falar de Jesus? Esta comunicação, esse evangelismo teve que se adaptar, porque hoje é praticamente impossível alguém não ter ouvido falar de Jesus nesse país. A questão é que essa adaptação tem que passar pelo seguinte: se eu te pedir para tirar, você não fica bravo comigo que fez chato, você veio até aqui, você entregou e agora eu tô morrendo de medo de derrubar esse negócio? Eu tenho toque, irmão. Passou. Aí, vocês queriam ver derrubar, né? Então,
O grande problema é que hoje a questão não é mais você já ouviu falar de Jesus, mas você já ouviu falar do Jesus da Bíblia? Porque o Jesus que está sendo proclamado por aí, ele está sob umas lentes muito estranhas, de um grupo muito esquisito de evangélicos. Isso é problemático. Então, é evidente que a comunicação do Evangelho precisou ser ajustada. Agora, alguns são evangelistas natos. Eu lembro de uma igreja que o meu tio, pai da Kelly Lopes, falecido, pastoreava, que tinha um casalzinho de idosos ali, de velhinhos, que todo domingo eles traziam 3, 4 pessoas não crentes para o culto. E essas pessoas sempre se convertiam. Então eles tinham um ministério evangelístico nato. Então algumas pessoas têm esse dom por natureza. A minha mãe é assim. A minha mãe está na fila do banco e tal, não sei o que lá. A fila, não sei o que lá. Daqui a pouco Jesus, você sabe, não, mas Jesus vai entrar na sua vida. Essa coisa, ela é nata de algumas pessoas. Nem todos têm. Claro que todos nós temos esse chamado, né? O ID do Senhor, ele é para todos. Todos nós devemos estar prontos, preparados para responder à razão da nossa fé. Mas tem algumas pessoas que têm isso mais na veia. Eu, por exemplo, não tenho muita paciência. Esses dias me perguntaram, mas por que tem que gritar tanto? A vontade foi dizer, porque eu gosto de gritar, porque a minha família grita, quando a gente vai almoçar, todo mundo fala, passa o sal, toma o sal pra quem? É natural gritar na minha casa, então eu gosto de gritar no culto, qual o problema? Mas claro que a pessoa que tem o chamado do evangelismo, ele vai dizer, não, porque nós temos um costume, etc e tal. Então, para facilitar aqueles que, como eu, não têm este dom do evangelismo, o Senhor também nos proveu outras ferramentas, como a oração, o investimento financeiro, a simples participação na igreja, como foi dito aqui, está semeando no evangelismo. Cada vez que vocês se reúnem como igreja neste lugar, nós estamos dizendo ao mundo, olha, existe um Senhor e nós nos reunimos para adorá-lo. Simples assim. Então, o evangelismo ele é feito de diversas formas. E uma dessas ferramentas que o Senhor nos deu é a música. A música é um presente de Deus para a humanidade. Ela veio de Deus. Vocês lembram que quando Deus finalmente aparece no livro de Jó, ele diz assim, Jó, já que você é bonzão, já que você sabe tudo, onde é que você estava quando eu estava colocando os fundamentos, as estruturas da terra e as estrelas da alva alegremente cantavam para mim? Ou seja, quando Deus ainda estava formando, colocando as estruturas ali da terra, as estrelas já cantavam. Portanto, a música, ela vem de Deus como um presente para a humanidade. Ela vem antes do homem. Agora, a música não é exclusividade dos crentes. Isso precisa ser dito porque nós precisamos desacralizar a música. Música é música. Parece bobagem, mas há uma mistificação da música que beira a heresia. E é preciso enxergar a música como instrumento, como meio de adoração, veículo de adoração. Afinal, a música, por si só, ela tem propriedades terapêuticas. A musicoterapia trata Alzheimer, doenças cardíacas, ansiedade. É por causa da música que eu sei as preposições. A ante, após até, com, contra, de, desde, entre, para, por, perante, sem, sob, sobre, trás. Por que eu sei o raio dessa... Por causa da música. Porque eu não tenho memória. Mas eu sei, porque a música auxilia na fixação.
É por causa da música que você sabe que o hambúrguer é feito com 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles, no pão com gergelim. Por quê? Porque a música tem essa propriedade por si, só por ela. Tem nada a ver com nada, é só por ela. Ela tem essa propriedade da fixação. E é por isso que pastores, músicos como Ademar de Campos, Asaf Borba, Vencedores por Cristo, sempre fizeram música com a finalidade de fixar os textos bíblicos. E eles faziam as canções tão fiéis ao texto bíblico que muitas delas tinham uma métrica meio quebrada, sabe? Porque eles sacrificavam uma linha mais melódica, mais fluida na adoração, na canção ali, para serem fiéis à letra. Longe de mim esteja gloriar-me a não ser na cruz. Quer dizer, é um negócio que não é fácil de ser cantado comunitariamente, muitas vezes, mas é fiel ao texto bíblico. Porém, com essas canções, nós fixávamos os textos bíblicos. Agora, existem 3 mitos, pelo menos que o Senhor colocou no meu coração, sobre a música, e por isso eu quero compartilhá-los com vocês, porque nós precisamos dessacralizar a música. Sacras de santo, dessantificar a música por si só. Primeiro, porque ela é vista como sinônimo de adoração. Tanto é que todas as vezes que a gente vai ter um seminário sobre louvor e adoração, geralmente quem ministra isso é músico. Por quê? Porque em algum momento alguém associou música como adoração. Mas música não é adoração. Música é música. Simples assim. E adoração não se resume à música. Adoração é um campo tão amplo, mas tão amplo, que eu estou há alguns anos, não vou dizer quantos, mas há alguns anos estudando o tema. E eu não canso de criar coisas, de apostilas e livros e textos, porque não se esgota. E música é uma partezinha assim pequena. Mas eu não vou dar seminário de música aqui hoje, mas vamos lá. 2, a gente precisa dessacralizar a música porque ela mexe com a alma, levando ou não a palavra de Deus. Vou falar de novo. A música mexe com a alma, levando ou não a palavra de Deus. Não é à toa que o mundo diz, quem canta seus males. Por quê? Porque a música tem essa propriedade de mexer com a alma, de trazer emoção. E tem muita gente que quer tirar a emoção do culto. Isso aí é só emoção. Gente, as nossas emoções são para Ele. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Então, quando você está num momento como esse, há um lado artístico que precisa não apenas ser respeitado, mas admirado. Você precisa olhar e dizer assim, cara, olha as convenções que eles fizeram, tudo em cima certinho, olha esse coral como está timbrando. Eu falei para a Cida é minha parceira milenar de musicais que a gente criou desde a época de Ronquenoli, e quando a gente vê essas coisas funcionando, sabe, bem azeitadinho, você olha aquilo e deixa um pouquinho de lado a parte da adoração e você diz, que trabalho bonito, que beleza apresentada, glórias a Deus. Por isso, é emocionante. Quando a música vai puxando, vocês colocaram subwoofers aqui que vai na alma, que vai puxando. Isso é emoção. Por que é que eu não posso sentir isso se as minhas emoções foram tratadas por Deus? As minhas emoções, elas só estão no lugar. Elas só podem ser
controladas, porque é um Deus no céu, um Deus criativo, um Deus que poderia ter criado todas as flores da mesma cor, com o mesmo cheiro, mas por causa da sua capacidade criativa, Ele decide escolher uma a uma e colocar cores diferentes, e colocar cheiros diferentes, e fazer um oceano cheio de beleza, de cores. Por quê? Porque Ele é o Deus da criatividade. Portanto, toda a criatividade seja para Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Mas a gente precisa dessacralizar a música. Música é música. Por que a gente precisa dessacralizar a música, 3? Porque muita gente ainda acha que vai para o inferno por ouvir música secular. Perguntaram assim para o Djavan: Djavan, algumas pessoas acham que a sua música ela é meio nonsense, meio sem noção. Ele falou assim: rapaz, eu não acho minha música sem noção. Eu vou te dizer por quê. Por exemplo, açaí, guardiã, zoom de besouro, um imã. Branca é a tez da manhã. Você nunca escutou essa letra de música numa pregação. Ele falou assim: cara, todo nordestino sabe que açaí é uma fruta barata, abundante no Nordeste, e ela é quem garante a subsistência daquela região ali. Então, ela guarda aquele povo ali, né? Então, por isso, açaí, guardiã, zoom de besouro. Quando você está naquela manhã, assim, naquele silêncio, você começa a escutar o zunido do besouro, aquilo te atrai. Seu ouvido vai direto para... Por isso ele diz, zoom de besouro, um imã. Branca é a tez da manhã. Quando você levanta e você vê aquela neblina, assim, aquela textura branca. Por isso, é isso que eu quero dizer. Eu não acho... Sabe o que eu estou querendo te dizer? Que há poesia numa música como essa, que você precisa ouvir, apreciar e dizer assim: cara, como Deus é maravilhoso para dar ao homem a capacidade de fazer algo tão belo. Glória a Deus. Os meus pais, quando estão assistindo Discovery Channel, que aparece um ursinho lá, e eles falam: bem, olha que coisa linda, só pode ser nosso Deus que faz um negócio desse. Ei! Música é música. Isso é poesia. Você precisa aprender a perceber, a admirar a beleza de uma poesia sem preconceitos religiosos. Chega de sermos vistos como alienados. Alienados, a propósito, não conseguem comunicar o Evangelho. É preciso cultura, é preciso cosmovisão. Bom, agora que vocês já entenderam que a música precisa ser dessacralizada, o ID é imprescindível para a existência da igreja. Vocês já entenderam que a música é uma ferramenta evangelística? E agora falta nós entendermos a última parte dessa tríade: adoração, missão e música. Perceba no texto que nós lemos que antes da comissão de Jesus, há uma atitude dos discípulos que Mateus faz questão de mencionar. Ele diz: eles o adoraram. A partir disso, eu posso perfeitamente deduzir que antes do comissionamento vem a adoração. É o Cristo ressurreto que, antes de comissionar Pedro ao pastoreado, chama-o para a intimidade. Pedro, eu preciso te entregar um ministério. Eu preciso te entregar um ministério grandioso. Eu preciso te entregar a ovelha, só que antes disso, eu preciso ter um tempo de intimidade com você. Vem aqui, senta aqui. Tem peixe aqui na brasa. Quero ter uma intimidade com você. Quero ter uma conversa franca, olho no olho.
Pedro, você me ama? Claro que eu amo, Senhor, eu te amo demais. Pedro, você me ama mesmo? Amo, Senhor. Amo. Mas Pedro, você me ama? Ama ou você me ama? Ama. Senhor, tu sabes. Que é a diferença lá entre o ágape, né, que a gente aprendeu. Quando nós invertemos essa ordem, quando nós queremos o ministério antes da intimidade, nós temos um ministério frio, fraco, raquítico, medíocre. Primeiro a intimidade, depois o ministério. Primeiro o jantar na praia, a humanidade sendo desnudada, o verdadeiro eu sou isso aqui. Quando você não tem essa intimidade, você vem para o ministério debaixo de uma cobrança de ser alguém poderoso, de ser alguém que não erra, de ser alguém que as pessoas têm como exemplo. Mas quando antes do chamado ministerial você tem intimidade com o mestre, ele mesmo tira essa capa, ele mesmo faz as perguntas certas para você, e você se enxerga como ser humano capaz de dizer: Senhor, miserável homem que eu sou. Quando Jesus volta para Tomé, ele não vem dizendo assim: você não tem fé, você não serve. Ele fala assim: Tomé, o que está te faltando? O que está te faltando para a tua fé ser fortalecida? É tocar as minhas mãos? Está aqui. Com amor, com carinho. Ei, o Senhor não quer que você fique nas suas limitações, mas Ele respeita o teu tempo. Ele respeita desde que haja honestidade em você. É imprescindível dizermos isso, porque nós vivemos um extremismo que beira a barbárie. As pessoas não querem mais fazer discípulos, elas querem apenas converter o outro à minha fé, porque a minha fé é a certa e mais, a sua é a errada. Esse é o desejo de muitas pessoas, que na verdade é um eufemismo só para dizer o seguinte: eu estou certo, você está errado. Esse é o tipo do evangelismo extremista, que não serve para nada, só serve para criar ódio no ímpio pela igreja. Esse é o discurso de quem quer fazer e acontecer na obra sem ter tido um jantar de intimidade e alinhamento com Jesus. Porém, não adianta priorizar adoração se nós não temos uma pedagogia da adoração. Desde que eu me entendo por gente, desde que eu comecei esse ministério de escola de adoração, eu escuto as pessoas dizerem: ai, mas a adoração não se ensina. E é por causa de mentes assim, de pensamentos medíocres como esse, que nós temos, a meu ver, 3 grandes problemas na adoração, e eu quero dividi-los com vocês nessa manhã. O primeiro problema que eu percebo na adoração, por conta da falta de ensinamento a respeito do que é adoração, é uma adoração sensorial. Sabe a pessoa que diz assim: hoje o culto não foi tão bom, eu não senti que estava muito bom, eu não senti o mover. É uma pessoa que, por falta de ensinamento do que é adoração verdadeira, acaba aceitando uma teologia paralela,
O que é a teologia paralela? É aquela que vai sendo dito de um para o outro, mas não passa pela Bíblia. É por causa dessa teologia paralela que o texto bíblico diz que a gente não vai ser tentado além do que a gente possa suportar, e as pessoas trocam isso e dizem que nós não seremos provados além do que nós podemos suportar. Essa simples troca virou uma teologia paralela que não é fiel ao texto bíblico, e por isso as pessoas acreditam que elas podem aguentar tudo, porque Deus não vai deixar a gente ser provado mais do que a gente... Ei! Deus prova sim o homem até o ponto até dele quebrar. Lucas vai dizer lá no naufrágio, lá em Atos, que eles chegaram a um ponto que eles não conseguiam mais ver as estrelas, eles não conseguiam mais ver sol, eles não conseguiam se orientar para saber onde eles estavam, e eles perderam toda a esperança. Sabe o que eu quero dizer com isso? Você é provado até um ponto que você não suporta mais, e quando você não suporta mais, você levanta a mão e diz: Senhor, eu não aguento mais, eu quebrei, e é nesse momento que você está pronto para ser totalmente dependente dEle. Enquanto você acredita numa teologia paralela, que ensina esse humanismo barato, que você pode, que você vai, que você aguenta, você não é dependente de Deus. Mas quando a teologia ela é ensinada nos termos da palavra de Deus, você entende o nada que você é e o tudo que você depende dele. E essa teologia paralela ensina que se eu não sentir, não é de Deus. Não, porque quando Deus fala comigo, este meu braço aqui, este meu pelo, ele arrepia. Uma adoração baseada nas sensações. Aí quando você está ouvindo uma palavra dessa, e não é porque eu estou pregando, não, é porque Deus me deu, e ela é cheia de teologia, e teu coração aí está pulando de alegria, você fala assim: meu Deus, o que é para fazer? Eu sou crente, mas eu não aprendi assim, eu pulo, eu dou glória e eu fico quieto, eu não sei, faz o que você quiser, mas sai daqui com esta palavra, semeada no seu coração, dizendo: ela é tudo para mim. É por causa disso, desse sentir, que quando vem a crise emocional, você entra em pânico. Porque quando você está em crise emocional, você não sente Deus. E quando você não sente Deus, você diz: Deus não está comigo, porque eu não estou sentindo. Você sentindo ou não, percebendo ou não, Deus está aqui nesta manhã. Sentindo ou não, no momento mais frágil da sua vida, Ele está. Fuja dessa história de eu estou sentindo, eu não estou sentindo. Foi a promessa dele na grande comissão, inclusive: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Paulo roga aos romanos: ofereçam o seu culto racional, transformem-se pela renovação da sua mente. O culto baseado nas sensações termina da porta para fora, mas o culto baseado naquilo que você entende, ele faz você refletir, ele faz você descobrir quem de fato você é. 2. A falta do ensinamento de uma teologia da adoração trouxe-nos a um tempo de estética da adoração. E não tem qualquer problema nisso. Deixa eu te falar, porque eu seria um grande hipócrita. A minha igreja é toda preta. Tem luz, tem fumaça, tem tudo. Não tem problema nenhum com a estética. O problema é quando a forma toma o lugar
da essência. E é por causa da falta de uma didática da adoração que muitos estão confundindo música com adoração e arrepio com presença de Deus. Aliás, há uma ênfase nessa geração na chegada do Espírito Santo. Aí você diz, como assim, olha? As pessoas entram num momento de adoração e fazem esteticamente, com luz, com som, com tudo mais, uma preparação para a chegada do Espírito Santo. Isso é tão sutil e tão subjetivo que quando teoricamente o Espírito Santo chegou, a igreja conta qual é o som quando ele desce na terra. Por quê? Porque tem-se essa ideia que Jesus está vindo, Jesus está chegando, então vamos cantar mais alto, vamos clamar mais que Ele está vindo, e vai chegando, aí vai subindo, aí a luz vai aumentando devagarzinho, aí você vai conduzindo os tambores, aí dobra, nossa, Jesus está chegando, aí vai aumentando, aí tem fumaça, apareça! Por que a gente faz isso? Por que é que a gente faz isso? Eu sei que o autor quis dizer, apareça, que eu diminua. Eu sei disso, isso tudo, irmão. A questão é que no subconsciente, ninguém diz isso. Ninguém está pensando isso. Eu te disse que a música por si só tem essas propriedades. Então, quando há esse crescente na música, na fumaça e tudo mais, e eu digo que Jesus acabou de chegar, eu tenho esse arrepio, e eu chamo isso de adoração. E Jesus chegar atrasado no culto, mas eu acho aquilo o máximo. E porque eu não tenho uma teologia da adoração, eu acho aquilo o máximo. E eu sinto o arrepio, e eu não vou à escola dominical, eu não vou a um culto de ensinamento, mas como eu senti o arrepio, e eu chorei, eu sinto que eu adorei. Só que da mesma forma que inconscientemente eu chamei o Espírito para vir, e ele chegou e teve luz, quando eu vou embora, Jesus também vai embora na minha mente. Acabou, ele veio na hora que eu gritei, apareça, e acabou, ele foi embora. Aí eu saio daqui, e sabe o que acontece? Eu volto para os meus pecados, eu volto para os mesmos pecados. Por quê? Porque a adoração está lá na igreja, naquelas 4 paredes, mas eu não ensino adoração, porque ninguém precisa ensinar adoração. A intenção é nobre, eu entendo, mas enquanto nós não tivermos uma teologia da adoração, nós vamos viver este mundo de sensações, achando que isso significa adoração. Sempre é bom lembrar, o Espírito não visita, ele habita. Você não está no Velho Testamento, pelo amor de Deus. E 3, o pior, a meu ver, o problema de uma falta de teologia da adoração é que as pessoas não têm um conhecimento sobre a doutrina da redenção. Eu vou te explicar de uma forma que eu imagino que seja bem lúdica. Vocês já ouviram? Pensa 2 irmãos vindo testemunhar. O primeiro vem e diz assim: irmãos, eu vim para Jesus há alguns anos, mas eu não era de balada, eu não fumava, não bebia, mas Jesus me salvou e hoje eu estou congregando aqui com os irmãos. Eu tenho certeza que um irmão lá no fundo vai dizer, aleluia, amém, Jesus. Né? Aquela irmãzinha que dá um glória por misericórdia. Mas passou o domingo, chegou um outro irmão. E ele diz assim: irmãos amados, quando eu me converti, eu era macumbeiro, traficante, satanista, cachaceiro, usava drogas, ouvia lambada ao som de Beto Barbosa, mas Jesus
É desse jeito, igreja. Por que é que nós fazemos essa distinção? Porque nós temos resquícios de uma teologia pelagiana que nos faz acreditar na meritocracia. Então, o testemunho primeiro, na verdade, ele quer dizer assim: olha, eu vim para a igreja, aceitei Jesus, mas eu já era bem bonzinho. Eu já era de boa, eu não fumava, eu não bebia, eu não ia para balada. Jesus me salvou, foi só um detalhe. Então, na minha mente, eu acho que aquele testemunho primeiro reflete um camarada bom, um camarada que foi salvo, mas ele era gente boa. Agora, naquele segundo testemunho, ali Jesus operou, porque ali ele era, olha, só pelo fato dele ter sido liberto da lambada com o Beto, ok, eu até entendo. Mas a gente precisa entender que lá do céu, Deus nos enxerga todos nivelados como meros pecadores salvos pela graça. Não tem o melhor, não tem o pior. Entenda, porque quando eu entendo que mesmo eu, nascido em berço evangélico, porque eu nunca entendi essa expressão, é um berço que fala língua estranha, mesmo eu sendo nascido num berço evangélico, eu sou carente da graça, pecador, e eu estava a passos largos para o inferno. Mas como diz Efésios, mas Deus, que é riquíssimo com o seu muito amor com que nos amou, nos arrancou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas você precisa ter essa noção, que não importa o quanto você se ache bom, não importa o quanto você se ache culto, não importa o quanto você se ache bonzinho na casa do Senhor, quando você entende que você foi salvo, a sua reação tem que ser semelhante à do leproso. O leproso, quando ele se viu curado, ele não teve outra reação, diz que ele deu meia volta e correndo, ele começou a correr de volta para Jesus, começou a correr e diz que no caminho ele já vinha dando glórias a Deus, e quando ele chegou diante do Senhor Jesus, ele se jogou e começou a adorá-lo. Eu era um mero leproso, cheio de pecados. Ai, mas você não foi sempre da igreja? Não importa quanto tempo eu estou na igreja, eu sou um pecador carente da graça e misericórdia do Senhor. Quando a minha mente entende isso, quando a minha mente entende o processo da redenção, eu entro por essas portas com adoração. Quando eu entendo que mesmo eu, filho de crente, crescido numa família me ensinando a palavra de Deus, eu fui salvo pela graça, eu adoro com a minha alma. E eu quero concluir a mensagem lembrando que eu preciso voltar para uma academia e dizendo para vocês que ontem o Senhor me deu uma analogia muito simples e eu quero compartilhar com vocês. Existem 3 pisos da música no prédio da adoração. Pensa comigo, existem 3 pisos, 3 andares no prédio da adoração. O térreo é o da estética, é o da emoção, é o da beleza. No térreo, música é música. No térreo, música é apreciada como música. A música não é a música gospel, porque recebeu um selo de uma gravadora ou de alguém porque é gospel, ou do demônio. Não. Com exceção de Baby Shark, que com certeza é do Satanás. Mas fora essa música, a música não é de Deus ou do diabo. A música é música. O que se faz com ela como ferramenta, aí sim a gente pode dar um ar de sacralidade ou não, mas
nesse térreo, música é música, e ela precisa ser admirada como tal. Só que tem um primeiro andar nesse prédio da adoração, que é o andar da verdade, em que se proclama a palavra ao som da música do térreo. Louco isso, né? Eu vou escrever um livro. Outro. Você chegou no térreo, mas você fala, eu quero algo mais. E aí você pega a escadazinha rolante lá, e você chega no primeiro andar desse prédio da adoração. E ali, ao som daquela música bonita, bem executada, você insere palavra. E aí não é mais apenas música, é a palavra cantada, capaz de mexer com a minha mente, de me fazer entender que eu sou pecador, capaz de me fazer entender que eu sou dependente da graça, capaz de me fazer entender que eu fui eleito pelo Senhor, chamado, escolhido, que eu tenho um ministério. Isso é o primeiro andar. E aí tem o segundo andar, térreo, primeiro, segundo. O segundo andar é onde entra o Espírito. Então você tem a música vindo do térreo, a palavra vindo do primeiro andar, se encontrando com o Espírito. E aí nessa junção você transcende. Aí está tudo reunido para uma adoração perfeita. É uma música bonita, é uma palavra que transforma, e é o Espírito que liberta e merece ser adorado. O problema é que muitas pessoas nunca saem do térreo. Elas vêm à casa do Senhor, elas escutam uma boa música e elas acham muito legal. Pode falar com qualquer ímpio. Quando ele quer dar uma desculpinha, porque ele não vai na igreja, ele vai dizer assim, tem umas músicas bonitas lá, né? Ele não passou do térreo. Ele ouviu música bonita, mas tem crente que não passa do térreo. Ele vive a vida inteira no ministério da música, mas ele não sobe. Ele fica nesse térreo só com música, é música na veia, é a melhor técnica. Ele entende música como fim e não como meio. Minha oração é que nós possamos mergulhar numa adoração cheia de música boa, palavra pura, sem mistura, e cheia da presença do Espírito de Deus. Coral Abdiel, te fala um negócio, uma música assim não apenas chamará a atenção do pecador, mas certamente o atrairá para Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe.